agora vamos conferir como deve ficar o tempo na nossa região neste final de semana. Depois de uma semana com a temperatura estável e com pouca chuva, neste final de semana os termômetros devem abaixar. No sábado, em Atibaia, a mínima prevista é de 9 e a máxima de 20 graus. No domingo, a máxima só chega aos 21 graus. Em Bragança Paulista, a temperatura mínima no sábado é de 9 e a máxima de 20 graus. No domingo, os termômetros também só atingem os 21 graus. A probabilidade de chuva no sábado é grande, de 80%. E no domingo, as chances diminuem para 67%. E neste final de semana acontecem as rodadas das séries A e B do Brasileirão. Confira agora quais serão as disputas. A 13ª rodada da Série B começou na terça-feira, com Em Casa ganhando da Portuguesa por 2-0. Nesta sexta-feira temos a continuação com o Oeste jogando contra o Luverdense. O América do Rio Grande do Norte recebe o América Mineiro na Arena das Dunas e o Boa Esporte joga no Estádio Municipal de Varginha contra o Bragantino. Já no sábado, temos no Moisés Lucarelli, Ponte Preta e Vasco. No Arruda, Santa Cruz pega o Ceará. Na Arena Joinville, o clássico catarinense Joinville e Avaí. E no Serra Dourada, o Atlético Goianiense recebe o Náutico. No Dorival de Brito, temos Paraná e ABC. E fechando a rodada no Castelão, no Maranhão, o Sampaio Correia recebe o Vila Nova. Pela Série A, no sábado, o Santos recebe o Chapecoense na Vila Belmiro. O líder Cruzeiro joga no Mineirão contra o Figueirense. O Criciúma enfrenta o Vitória no Heriberto Russi. E o Bahia recebe o Internacional na Fonte Nova. Já no domingo, o Sport recebe o Atlético Mineiro na Ilha do Retiro. A Arena Corinthians recebe o primeiro clássico Corinthians e Palmeiras. O Atlético Paranaense enfrenta o Fluminense na Arena da Baixada. E o Goiás recebe o São Paulo no Serra Dourada. O Grêmio joga na Arena do Grêmio contra o Curitiba. E no Maracanã tem clássico carioca com Flamengo e Botafogo. E em situações opostas na tabela, o Corinthians na vice-liderança com 20 pontos e o Palmeiras em 13º com 13 pontos ganhos fazem o clássico pela primeira vez na Arena Corinthians no Itaquerão. Neste, apesar da diferença na classificação, os dois times treinam muito para sair com a vitória dessa partida que vai ficar na história. É Corinthians e Palmeiras, mas também poderia ser chamado de El Derby. O sotaque espanhol está cada vez mais presente nos dois arquirrivais recheados de estrangeiros em seus elencos. No total, são 10. Argel Romero, Lodeiro, Guerreiro e Ramírez, quarteto do timão. Além de Vitorino, Fernando Tóbio, Eguren, Mendieta, Mouche e Alione, no Verdão. Carregados de gringos, os times se enfrentam no primeiro clássico na história na Arena Corinthians, neste domingo, às 16 horas, pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. Embalados por vitórias recentes na Copa do Brasil, o Corinthians, 3-0 sobre o Bahia, e Palmeiras, 2-0 diante do Avaí, chegam empolgados ao derby pelo Brasileirão. Cada vez mais portunhol, Corinthians e Palmeiras se apresentam para escrever mais um capítulo na história do derby, em um palco novo, possivelmente com a marca do sotaque gringo. O GP da Hungria, neste final de semana, é a última etapa da temporada antes das tradicionais férias de meio de ano. As atividades do GP começaram hoje, sexta-feira, com os dois primeiros treinos livres, às 5 horas da manhã e às 9 horas, horário de Brasília. No sábado, o classificatório é às 9 horas da manhã e a corrida começa no domingo também às 9 horas. Saiba agora todos os detalhes dessa corrida, que promete ser eletrizante. Soberana em 2014, a Mercedes definitivamente não se acomoda com a vantagem. Na atividade da abertura para o GP da Hungria neste fim de semana, a equipe alemã logo mandou seus pilotos para a pista. Lewis Hamilton e Nico Rosberg confirmaram o favoritismo e dominaram toda a sessão do circuito de Hungaroring. O britânico foi o mais rápido da manhã, superando por muito pouco o companheiro e líder do Mundial. Tentando se recuperar da má fase em 2014, Kimi Raikkonen deu sinais de reação ao ser o melhor do resto, seguido de seu parceiro de Ferrari, Fernando Alonso. Sebastian Vettel, Kevin Magnussen, Jean-Eric Vergne, Daniel Ricciardo e Jason Button vieram logo a seguir. Em um circuito que não favorece muito os carros da Williams, por ser travado e com retas curtas, Felipe Massa foi o melhor da equipe. O brasileiro conseguiu a 10ª posição. Já o finlandês Valtteri Bottas foi apenas o 15º. O GP da Hungria é a 11ª etapa da temporada de Fórmula 1, que vê a supremacia absoluta da Mercedes, a líder disparada do Mundial,
com 366 pontos, quase o dobro da segunda colocada, a RBR, com 188 pontos. A corrida está marcada para domingo, dia 27 de julho, às 9 horas. E no dia 1º de fevereiro de 2001, marcou a estreia do jovem Kaká, de 18 anos, no São Paulo. Ele entrou no segundo tempo da partida contra o Botafogo, que acabou em empate por 1-1. Kaká voltou e agora fará a reestreia pelo clube no domingo, aos 32 anos, e apesar de não parecer, ele vive um dos melhores momentos da carreira, desde que foi eleito o melhor jogador do mundo. O meia Kaká estreará como titular no São Paulo na partida contra o Goiás, nesse domingo, às 16 horas, no Serra Dourada, pelo Campeonato Brasileiro. O jogador ganhou a vaga de Osvaldo no treino desta quinta-feira à tarde, no CT da Barra Funda. Com a modificação, Kaká passou a atuar pelo lado esquerdo do setor ofensivo, alterando as funções do atacante e armador. Muricy quer que ele se aproxime de Edmilson e Allan Kardec, entrando com frequência na área. Kaká pareceu estar bem fisicamente, sobretudo pela constante movimentação pelos lados, invertendo posições com os companheiros. Ele aplicou 2 belos dribles em jogadores do time sub-17, em ambos colocando a bola entre as pernas do marcador. A equipe profissional venceu por 2-0, gols marcados por Ganso e Edmilson. O Mantiqueira Notícias fica por aqui. Uma boa noite e um ótimo final de semana. Segunda-feira a gente se vê. Até lá!